A paz do Senhor a todos os nossos queridos amigos do YouTube. Eu quero agradecê-los de coração e pedir que se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é de grande importância, pois a mesma nos ajuda a termos relevância e assim alcançarmos o maior número possível de pessoas para o reino de Deus. Estamos vivendo num período em que a tecnologia nos favorece, nos ajuda nesse processo de comunicação, no processo de evangelização, e nós não poderemos abrir mão disso. Devemos aproveitar todos os recursos possíveis, claro, de forma legal, e assim pregar a palavra de Deus, levar a mensagem de Deus a todos. Portanto, eu quero pedir a você, compartilhe a nossa live, se inscreva no nosso canal, pois nós aqui estamos para pregar a verdadeira palavra de Deus. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A maioria das pessoas, elas não se preocupam com o seu futuro após a morte. Claro, pensar na questão morte é muito difícil, mas a certeza é de que todos iremos morrer. Quando? Não sabemos, e de que também não. Mas o certo é que todos nós passaremos por esse processo, com exceção daqueles que participarão do arrebatamento da igreja. Os que participarem do arrebatamento, os tais não verão a morte, mas os demais sim passarão deste mundo para o outro mundo. E lembre-se disso, aqui neste mundo nós temos apenas uma passagem, estamos aqui apenas por um tempo e para um propósito. Após nós concluirmos nosso propósito, aquilo para o qual Deus nos enviou, o mesmo Deus, Ele que nos deu a vida, Ele retira a mesma. Até porque a Bíblia vai dizer, lá em Romanos capítulo 3 e versículo 23, que todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. Pois bem, mas nesta oportunidade eu quero falar com você a respeito de João capítulo 5 versículo 24. Jesus Cristo nos diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que todo o processo começa com o ouvir da palavra. O salmista, no Salmo 119, ele diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O Salmo 1, versículo de número 2, o Senhor diz que aqueles que têm prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite, serão como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dão seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Jesus afirma categoricamente, dizendo: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu entendo que o que mais os homens, os seres humanos em si querem é viver. E viver eternamente é muito melhor. Adão e Eva e toda a espécie humana perdeu o direito de viver eternamente quando não obedeceu a palavra de Deus. Deus criou o ser humano, pois no jardim do Éden, e deu a sua palavra. Disse a eles que se desobedecessem, certamente morreriam. E morreram. Tenho certeza que ninguém tem uma foto de Adão, ninguém tem uma foto de Eva, somente temos a história, a Bíblia nos conta como aconteceu, mas eles morreram como prova de que todos pecaram. Muitas pessoas às vezes olham para a sua situação, porque já aprontaram muito, já pecaram muito e se acham que não têm condições de ter o perdão de Deus. Tem sim. É o que a Bíblia está dizendo aqui, que nós poderemos ter o perdão de Deus. Você sabe por que o filho pródigo foi recebido por seu pai? Porque ele reconheceu que havia errado, viu a necessidade de voltar e voltou. Se ele percebe que tinha errado, mas se ele não toma a decisão de voltar, ele teria certamente perecido por lá. Estava comendo ou desejando comer a comida dos próprios porcos, quando na casa do pai havia comida com fartura, comida em abundância para todos aqueles que eram empregados
muito mais certamente para aqueles que eram filhos. Mas ele decidiu sair, ele decidiu desobedecer. E por conta da sua desobediência, ele perdeu todos os privilégios enquanto estava fora. Quando ele decidiu retornar, quando ele decidiu voltar e reconhecer que precisava do perdão do Pai, precisava pedir perdão, precisava fazer reconciliação, ele voltou. A Bíblia não mostra que o pai recusou recebê-lo. Ao contrário, o pai vai até ele, lança-se sobre o pescoço, beija, manda trazer calçados novos, manda trazer roupa nova e ainda ordena que seja morto o bezerro cevado, e ali acontece uma festa. Quando nós reconhecemos que precisamos do perdão de Deus, nos lançamos nas mãos de Deus, Deus nos recebe. O que acontece é que boa parte do ser humano quer que Deus vá em busca deles e ali dê tudo o que eles precisam. E eu até digo que Deus está indo buscar quando, da pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, veio a esta terra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e a Bíblia vai nos dizer que ele ordenou que homens fosse por todo mundo pregasse o evangelho a toda criatura, e aos que crescem seriam salvos, porém os que não crescem, os que não recebessem a mensagem seriam, portanto, condenados. O perdão dos nossos pecados não é algo difícil de encontrar, basta entendermos que nós somos pecadores e que Deus está disposto a nos perdoar. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 3 e versículo 19, nós vamos ver a Bíblia dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados vossos pecados e venham, portanto, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Lembre-se disso, o perdão deve acontecer enquanto nós estamos vivos, enquanto nós podemos abrir a nossa boca e confessar ao Senhor em público diante dos homens, declarando que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e que aceita em sua vida o plano de salvação. Não é pertencer a mais um grupo religioso, ao contrário, é entregar a sua vida ao Senhor e confiar nele. E como disse o salmista Davi, Ele tudo fará. Não deixe para amanhã, aceite a Cristo Jesus, porque existem duas coisas que são extremamente reais. Primeiro, o perdão de Deus está aberto, está ao alcance de todos nós. Segundo, o julgamento de Deus está aí. O julgamento de Deus virá sobre todos aqueles que rejeitaram o perdão. Mas graça, amor, paz, misericórdia, vida eterna virá sobre todos aqueles que aceitarem a palavra de Deus e assim receberem a Cristo como Salvador. Lá em João capítulo 17, o próprio Jesus vai dizer que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui estamos nas redes sociais pregando a palavra de Deus e dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele sim tem o perdão para as nossas vidas, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, Ele é a porta, se alguém entrar por Ele será salvo, Ele é a luz que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não deixe de ouvir a palavra de Deus e ser grandemente abençoado de receber Cristo Jesus em sua vida, pois fazendo isso, pode ter certeza que você viverá eternamente. Que o bom Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te convença, e peço a você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixa, portanto, o teu comentário. Quem sabe temas da palavra de Deus que você gostaria de ouvir, e assim nós estaremos pregando aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo, a nossa live. Nós voltaremos a qualquer momento. Deus abençoe. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.